Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, fresquinho, com muitas dicas para você. Hoje, 20 de janeiro de 2024, ouviremos na reflexão com o pastor Emerson a explanação do primeiro capítulo de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lily Bold mudará de tema. Falará sobre os alimentos que são bons para o fígado. A saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostra como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis de vida e da saúde. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosíssimas com relação a este tema. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, página 57. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês de novo. Estamos no ano 2024, já passamos da metade do mês de janeiro e estamos de volta para continuarmos falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus e do interesse desse Deus por cada um de nós. O ano passado, nós comentamos e falamos, estudamos o Gênesis. E foi muito interessante. Aqueles que conseguiram acompanhar entenderam que Gênesis é o início, é a criação, é o Deus se mostrando um Deus criador e um Deus de amor. E no Êxodo agora, nós vamos começar agora um estudo sobre o livro de Êxodo. E para que a gente possa entender, vamos aqui comentar um pouquinho sobre o título e sobre algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o título do livro de Êxodo, no hebraico, significa "e estes são os nomes", dando a ideia de continuidade do Gênesis. E nós vamos ler o primeiro capítulo hoje, você vai entender. Então, o Êxodo é uma continuidade das histórias que vinham acontecendo no Gênesis. Para a gente poder entender melhor, você vai ver a primeira história são dos filhos de Jacó, aqueles que foram para o Egito. Tá? Isso nós vemos no Gênesis no ano passado. Mas uma coisa interessante, o Êxodo, quando foi transportado para a Septuaginta e foi traduzido do grego, do grego, isso exatamente, o Êxodo no grego fica assim, Êxodos, e significa saída. E é muito interessante essa tradução também no grego, porque o Êxodo fala da saída do povo do Egito, do povo de Deus do Egito. Nós vamos ver a história do Êxodo todinha. Nós vamos entender como Deus se mostrou para o seu povo hebreu. Como ele mostrou amor, dando as leis, os 10 mandamentos, que são leis de amor. E tudo isso Deus se revelando no Êxodo,
Um Deus protetor que os tirou do Egito, levou para o deserto, cuidou deles no deserto e ainda deu uma nova cidade, uma Canaã, onde eles foram morar e aonde eles conquistaram aquela cidade com o poder de Deus. É Deus, então, se mostrando ao seu povo que Ele é o Deus, aquele Deus que nós amamos, que adoramos até hoje. Isso é muito interessante, porque quando lemos Êxodo, podemos trazer para nós também cada uma do seu amor e da proteção do nosso Deus maravilhoso. Vamos então começar lendo o primeiro capítulo. E aqui no primeiro capítulo já começa com o significado da tradução. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha que interessante. A família, então, os filhos de Jacó aí, já agora eram muitos dentro do Egito. Mas vamos ver o que aconteceu agora. No verso 8 em diante do primeiro capítulo de Êxodo diz assim: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitos de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Olha aí que história interessante. Então, lembram no Gênesis? José trouxe seu pai e seus irmãos para morarem na terra de Gósen, que era uma terra linda, uma terra abençoada, e que Deus tinha separado para Jacó e seus filhos. E agora, depois de alguns anos, ou talvez muitos anos, o povo de Israel, aqueles filhos de Jacó, eles agora se multiplicaram muito. E era um número muito maior até agora do que os próprios egípcios. Isso começou a causar algo ruim, uma percepção de talvez perda. E esse novo faraó agora, esse novo rei, ele começou a ficar com medo. E por não conhecer José e os feitos de José, ou não ter nem ido buscar quem era José e por que aquelas pessoas estavam ali, por qual motivo eles tivessem chego ali, esse rei não deu importância nada à história de como foi importante esse povo para o Egito. Ele agora começa a subjugar esse povo e judiar esse povo e maltratar esse povo. E a pergunta é, até quando eles suportariam? Porque os egípcios agora começaram a aumentar o trabalho, começaram a maltratar cada vez mais para que esse povo não se multiplicasse. Mas quanto mais eles eram subjugados, mais bênçãos Deus dava. Que coisa interessante. Agora, eu pergunto para você, em algum momento da tua vida, creio que você já foi também subjugado, uma pessoa que já foi maltratada por alguém. E sabe que essas coisas acontecem com todos nós seres humanos.
Todos nós temos dificuldades de viver neste planeta. Desde quando lá no Gênesis, esse planeta foi liderado por Satanás e seus anjos, nós temos muitas dificuldades. Sofremos muitas coisas. Você sofre bastante. Mas entenda que esse não é o propósito de Deus. Mas também entenda que quem comanda esse planeta é Satanás e seus anjos. É por isso que essas coisas ruins acontecem. É por isso que essas dificuldades que você tem na sua vida, elas acontecem. Mas creia num Deus. Esse Deus é o Deus que criou os céus, a terra, o Deus Criador, que também deu esta palavra aqui para você entender o que acontece na nossa vida. A maior dificuldade do ser humano é entender a vida. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai entender a vida e por que estamos aqui. Minha filha, esses dias me perguntou assim: pai, por que eu não nasci num outro planeta, num planeta sem pecado? Eu não tenho respostas para isso, nem para ela, nem para você. Mas eu creio numa coisa. Se Deus nos colocou aqui neste planeta, é para que possamos provar o amor de Deus, mesmo em grandes dificuldades que vamos passar. E vamos passar por muitas dificuldades ainda. Todo o povo de Deus, aqueles que acreditam em Deus e que seguem a palavra de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, esses sofrerão perseguição por Satanás e seus anjos. E por consequência, Satanás e seus anjos irão incentivar pessoas que são do reino dele para nos subjugar, para nos maltratar, para fazer mal ao povo de Deus. O que você precisa fazer é estudar a palavra de Deus, se conectar com esse Deus e confiar nesse Deus. Eu já tenho 50 anos de idade e confio muito nesse Deus. Passei por momentos que fiquei longe dele, mas ao retornar para ele, eu entendi que o amor de Deus é muito maior do que qualquer sofrimento que eu passe aqui nessa terra. O amor de Deus cura feridas e me ajuda a entender que o Deus verdadeiro, o Deus Criador, ele tem um plano para mim e para você. É por isso que mesmo em meio às minhas dificuldades, eu tenho a esperança e a certeza que muito em breve Jesus irá voltar para nos levar desta terra e alcançaremos um reino eterno do Deus verdadeiro, onde não teremos mais o pecado, onde não teremos mais tristeza, nem dor, nem problemas, tantos problemas que passamos aqui. Apocalipse 21, verso 4 diz que ele virá e ele vai secar as nossas lágrimas. Nós não teremos mais a morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E é nessa fé, nessa esperança que eu aguardo a volta do meu Senhor Jesus Cristo. Faça você também o mesmo. Mesmo em meio às dificuldades, creia que tem um Deus que te ama e que vai trazer a salvação e a vida eterna para você e para a tua família. Um abraço, Deus te abençoe, um feliz ano novo e na semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Deus te abençoe. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, ano novo, tema novo. Vamos a começar a falar sobre os alimentos para o fígado. E vocês sabiam que com o peso de 1.500 gramas, o fígado é o maior órgão do organismo e o que realiza o maior número de processos químicos e funções metabólicas? Antes do sangue procedente do intestino circular pelo chamado sistema venoso portal, reparte-se pelo resto do organismo. Primeiramente deve passar pelo fígado. Ali se produz o processamento das substâncias nutritivas que transportam o sangue procedente do intestino e a neutralização das toxinas e substâncias estranhas procedentes do conduto digestivo. O fígado realiza outra importante função, que é segregar a bilis necessária para a digestão, que é armazenada na vesícula biliar. Hepatopatias.
são as doenças do fígado, em geral, que se fazem acompanhar de algumas alterações nas numerosas funções dessa indispensável glândula. Os alimentos saudáveis podem favorecer muito para a recuperação do fígado. Por outro lado, as bebidas alcoólicas e os alimentos ricos em gorduras e proteínas de animal são as principais ameaças para o fígado. O fígado constitui a primeira estação processadora e depurada para substâncias que transportam o sangue procedente do intestino. Portanto, em caso de hepatopatias, que são as doenças do fígado, é especialmente importante escolher bem os alimentos que se ingerem, evitando todo aquilo que sobrecarrega sua função. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Existen un tipo de hepatopatías causadas principalmente pelo consumo desse tipo de bebidas e evitar tanto quanto possível os medicamentos de origem químico e os agrotóxicos como os pesticidas e aditivos químicos que devem ser neutralizados e eliminados pelo fígado. Então, ano novo, vida nova e vamos cuidar de nosso fígado. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Multidões em angústia. Ao ver Cristo, a multidão que se reunia em torno dele teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Cristo via as enfermidades, as dores, a carência e degradação das multidões que lhe embargavam os passos. Eram-lhe apresentadas as necessidades e misérias da humanidade em todo o mundo. Entre os mais altos e os mais humildes, os mais honrados e os mais degradados, via almas anelando as próprias bênçãos que ele viera trazer. Almas que necessitavam apenas conhecer-lhe a graça para se tornarem súditos de seu reino. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Hoje existem as mesmas necessidades. O mundo carece de obreiros que trabalhem como Cristo fazia pelos aflitos e pecadores. Há, na verdade, uma multidão a ser alcançada. O mundo está cheio de doenças, sofrimentos, misérias e pecados, cheio de criaturas necessitadas de quem delas cuide. O fraco, o desamparado, o ignorante, o degradado. No caminho da destruição, muitos dos jovens desta geração, entre as igrejas, as instituições religiosas e os lares professamente cristãos, estão escolhendo o caminho da destruição. Devido a hábitos de intemperança, trazem doenças sobre si mesmos e, movidos da ganância de ganhar dinheiro para as satisfações pecaminosas, caem em práticas desonestas, arruinam a saúde e o caráter. Separados de Deus e rejeitados pela sociedade, essas pobres almas sentem-se destituídas de esperança tanto para esta vida como para a futura. O coração dos pais é quebrantado. Os homens falam desses errantes como de casos desesperançados, mas Deus os contempla, terna e compassivamente. Compreende todas as circunstâncias que os levaram a cair em tentação. Esta é uma classe que demanda trabalho em seu favor. Abundam a pobreza e o pecado. Perto e longe há almas, não somente jovens, mas de todas as idades, na pobreza e na miséria, imersas no pecado e vergadas ao sentimento da culpa. É a obra dos servos de Deus buscar essas almas, orar com elas e por elas, e levá-las passo a passo ao Salvador.
os que não reconhecem os direitos de Deus, porém, não são os únicos que se acham em aflição e necessitados de auxílio. No mundo atual, esse mundo onde reinam o egoísmo, a ganância e a opressão, muitos dos verdadeiros filhos do Senhor se acham necessitados e aflitos. Muitos estão nos lugares humildes e miseráveis, rodeados de pobreza, doença e culpas, suportando pacientemente o próprio fardo de sofrimento e procurando confortar o desalentado e ferido pelo pecado que lhe está em torno. Muitos deles são quase desconhecidos às igrejas ou aos ministros. São, no entanto, luzes do Senhor, brilhando por entre as trevas. Desses tem o Senhor especial cuidado e chama seu povo a que lhe sirvam de mão auxiliadora no suprir-lhes as faltas. Onde quer que haja uma igreja, deve-se dispensar especial atenção a procurar essa classe e ajudá-la. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. A ciência do santo é a prudência. Une-te, pois, a ele. Nossas ideias acerca da educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há necessidade de um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. A fonte de semelhante educação é apresentada nestas palavras das Sagradas Escrituras, referentes ao Ser Infinito. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Conselho e entendimento tem ele. O mundo tem tido seus grandes ensinadores, homens de poderoso intelecto e vasto poder investigativo, homens cujas palavras têm estimulado o pensamento e revelado extensos campos ao saber. Tais homens têm sido honrados como guias e benfeitores do gênero humano. Há, porém, alguém que se acha acima deles? Podemos delinear a série dos ensinadores do mundo, no passado até ao ponto a que atingem os registros da história. A luz, porém, existiu antes deles. Assim como a lua e as estrelas do nosso sistema planetário resplandecem pela luz refletida do sol, assim também os grandes pensadores do mundo, tanto quanto são verdadeiros os seus ensinos, refletem os raios do sol da justiça. Cada raio de pensamento, cada lampejo do intelecto procede da luz do mundo. Muito se fala presentemente acerca da natureza e importância de uma educação superior. A verdadeira educação superior é transmitida por aquele com quem estão a sabedoria e a força, e de cuja boca vem o conhecimento e o entendimento. Todo o saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos, afora a mancha do pecado, revela-se este conhecimento. Qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos, com um sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Une-te, pois, a ele. É a sua mensagem à humanidade. O método esboçado nestas palavras foi o seguido na educação do pai de nossa raça. Era assim que Deus instruía a Adão quando se achava no Santo Éden, na glória de sua varonilidade impecável.
A fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem como o propósito de Deus ao criá-lo. Precisamos também considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal e o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça humana. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Deus criou o homem à sua imagem, e era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Vasto era o alvo oferecido a seu exercício e glorioso o campo aberto à sua pesquisa. Os mistérios do universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, convidavam o homem ao estudo. Aquela comunhão com seu Criador face a face, toda íntima, era o seu alto privilégio. Houvesse ele permanecido fiel a Deus, e tudo isto teria sido seu para sempre. Através dos séculos infindáveis, teria ele continuado a obter novos tesouros de conhecimentos, a descobrir novas fontes de felicidade e a alcançar concepções cada vez mais claras da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Mais e mais amplamente teria ele cumprido o objetivo de sua criação, mais e mais teria ele refletido a glória do Criador. Pela desobediência, porém, isto se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual. Tornou-se sujeito à morte. Todavia, a raça humana não foi deixada sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação, tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. O amor, a base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. Isto se evidencia na lei que Deus deu como guia da vida. O primeiro e grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amá-lo a Ele, ser infinito e onisciente, de toda força, entendimento e coração, implica o mais alto desenvolvimento de todas as capacidades. Significa que no ser todo, corpo, espírito e alma, deve a imagem de Deus ser restaurada. Semelhantemente ao primeiro é o segundo mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. A lei do amor pede a consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E este serviço, ao mesmo tempo que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. A abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Por intermédio do serviço abnegado, recebemos a mais alta cultura de cada faculdade. De uma maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Somos habilitados para o céu, pois o recebemos em nosso coração. Desde que Deus é a fonte de todo o verdadeiro conhecimento, é como temos visto o principal objetivo da educação, dirigir a mente à revelação que ele faz de si próprio. Adão e Eva adquiriam o saber mediante a comunhão direta com Deus, e acerca dele aprendiam por meio de suas obras. Todas as coisas criadas, na sua perfeição original, eram uma expressão do pensamento de Deus. Para Adão e Eva, a natureza estava repleta de sabedoria divina. Pela transgressão, porém, o homem ficou privado de aprender de Deus mediante a comunhão direta e, em grande parte, mediante as suas obras. A terra corrompida e maculada pelo pecado não reflete senão palidamente a glória do Criador. É verdade que suas lições objetivas não se obliteraram. Em cada página do grande livro de suas obras criadas, ainda se podem notar os traços de sua escrita. A natureza ainda fala de seu Criador.
Todavia, estas revelações são parciais e imperfeitas. E em nosso decaído estado, com faculdades enfraquecidas e visão restrita, somos incapazes de as interpretar corretamente. Necessitamos da revelação mais ampla que de si mesmo Deus nos outorgou em sua palavra escrita. As Escrituras Sagradas são a perfeita norma da verdade, e como tal, a elas se deve dar o mais alto lugar na educação. Para se obter uma educação digna deste nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo, o Redentor, como se acham revelados na palavra sagrada. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade, faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. É a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, adestrar os homens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos à pesquisa na natureza e na revelação. Que contemplem os grandes fatos do dever e do destino, e a mente expandir-se-á e fortalecer-se-á. Em vez de pusilânimes educados, as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Uma educação assim provê mais do que disciplina mental, provê mais do que adestramento físico, fortalece o caráter de modo que a verdade e a retidão não são sacrificadas ao desejo egoísta ou ambição mundana. Fortifica a mente contra o mal. Em vez de qualquer paixão dominante tornar-se um poder para a destruição, todo motivo e desejo é posto em harmonia com os grandes princípios do que é reto. Ao meditar-se sobre a perfeição do caráter de Deus, a mente se renova e a alma é restaurada à sua imagem. Como poderia a educação ser superior a isto? O que se poderia igualar ao seu valor? Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo o que é bom, puro e nobre. Ele progredirá tão depressa e tanto quanto for possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. Mas seus esforços se dirigirão a objetos tanto mais elevados que os meros interesses egoístas e temporais, quanto os céus se acham mais alto do que a terra. Aquele que coopera com o propósito divino em transmitir à juventude o conhecimento de Deus e em lhes moldar o caráter em harmonia com o seu, realiza uma elevada e nobre obra. Suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus, apresenta uma educação que é tão alta como o céu e tão extensa como o universo, uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. Educação que garante ao estudante eficiente sua promoção da escola preparatória da terra para o curso superior, a escola celestial. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.